No podcast A Casa é Sua, recebemos os arquitetos William Fonseca e Thiago Casagrande, dois profissionais que representam a arquitetura conectada à tecnologia e à inovação. William compartilhou sua trajetória desde os primeiros trabalhos na área até a consolidação no Estúdio Milano, destacando sua forte atuação com metodologia BIM e a integração com inteligência artificial para tornar os projetos mais precisos, organizados e eficientes. Para ele, a tecnologia é uma aliada estratégica na otimização de processos e na elevação do padrão técnico. Thiago trouxe sua essência artística aliada ao domínio técnico, com experiência em lançamentos imobiliários, coordenação de projetos e desenvolvimento de imagens fotorrealistas e tours 360 graus. Ele também ressaltou o uso da inteligência artificial generativa como ferramenta para criar materiais mais inovadores, estratégicos e alinhados às demandas do mercado atual. Durante o episódio, ambos reforçaram que a inteligência artificial não substitui o arquiteto, ela potencializa seu trabalho, automatizando tarefas repetitivas, aumentando a produtividade e permitindo mais foco em criatividade e estratégia. Uma conversa atual, inspiradora e essencial para quem quer entender como a tecnologia está transformando a arquitetura e a construção civil. William e Thiago, como que fazer para a inteligência artificial facilitar a vida e a tecnologia também das pessoas, né, e dos processos na construção civil? Vocês que são especialistas, estão trabalhando com isso. Sim. O que vocês têm a falar para a gente sobre isso? Então, eu posso falar por mim. Estou quase 10 anos trabalhando com visualização e design em si. E nesse período, acho que é o momento mais fácil para desenvolver assim, um projeto em alta qualidade utilizando da IA, sabe? Então, muita gente fica naquela, eu vou ter problemas com essa nova tecnologia, demorei tanto tempo para aprender, né, fazer a renderização comum, aprender a fazer o layout comum ali, porém, em vez de ver ela dessa forma, é muito melhor você aprender a trabalhar com ela, né, porque hoje você consegue ali, por exemplo, para quem trabalha com renderização, você pode renderizar ela numa qualidade menor e usar um upscale a partir de IA para elevar até 4K, 16K em minutos, que levaria horas para ser renderizado. Vídeos você consegue fazer através de uma imagem. Então, assim, dentro da visualização, hoje, ela é a tua maior aliada, assim, sabe? Tá facilitando muito o trabalho, então. Totalmente. Em questão de 2 anos, aí mudou completamente o jogo da arquitetura. E se eu entendi bem, Thiago, não só o trabalho de quem faz, mas também facilita para quem recebe a informação, né? Para o cliente ali, porque você faz um projeto para que alguém vai ver esse projeto, né? E muitas vezes é uma pessoa leiga. Sim. E vai ver se gosta, se não gosta. E pelo que eu entendi, com essas várias opções que a inteligência artificial tem, facilita para quem é leigo também receber esse projeto. Justamente muito mais na questão da agilidade, né? Às vezes você precisa ali de um cliente que tem ele está dependendo dessas imagens, ele precisa acelerar o lançamento, aí o que levaria dias, talvez meses para se executar, você consegue acelerar muito esse trabalho com a IA, sabe? E a visualização, muitas vezes, ela acaba, para quem tem dificuldade de entregar algo muito realista, algo fotorrealista, algo de alto padrão da entrega de visualização no mercado, já com a IA, sem muito estudo nessa área específica, né, que muito arquiteto não opta por estudar essa parte, você consegue englobar isso no teu escritório por você mesmo, sabe? Você não fica dependendo de outros artistas, de renderização, então você mesmo consegue acelerar esse processo através dela, o que, consequentemente, ajuda o cliente, né? E você falou uma coisa interessante, né, Thiago? E a gente conversava, né, William, que às vezes as pessoas têm medo, né? Pô, será que a inteligência artificial vai tomar o meu lugar? Será que ela vai fazer o que eu faço? Como é que você vê isso, principalmente na parte da arquitetura, né, que você trabalha? Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Para as pessoas que têm medo, eu só diria para elas arriscarem a fundo, irem a fundo com IA. Ela já é realidade hoje nas nossas vidas. E algumas pessoas tendem a perder o emprego, mas você também tem que se adaptar ao mundo que está hoje. Antigamente já teve isso do caso de muitas pessoas perderem o emprego, mas elas tiveram que se adaptar a outras profissões. E isso é a tendência desde que o mundo foi criado, questão de adaptação.
E a minha área era bem diferente da do Thiago, eu não trabalho muito com a questão das imagens 3D e visualizações, a minha parte é mais burocrática, mais dos projetos executivos, e ela também tá para agilizar muito esse processo, que antes demorava dias ou levava uma equipe inteira de arquitetos para ser produzido alguma coisa, agora em poucos cliques ali, com uma programação com a IA, já consegue tudo ser documentado corretamente. Então, a parte da execução mesmo do projeto, porque você fez o projeto lá, o executivo, que alguém vai ler e entender, né, para poder executar, facilitou muito. Facilitou bastante. Eu até tenho que falar agora de uma amiga muito querida, que ela é lá de Itapeba também, de onde eu sou, que foi com ela que eu tô aprendendo tudo isso, sabe? E o plugin que ela está desenvolvendo, que a gente já está aplicando no escritório, ele facilita muito essa questão. Antigamente, para colocar cotas assim no projeto arquitetônico, que é as principais informações, né, as dimensões ali, era feita tudo manualmente. E com esse plugin dela, a gente consegue selecionar todo o projeto arquitetônico ali e automaticamente todas as cotas irão surgir. Então foi poupado muitas horas. E não foi só isso, também teve a questão, por exemplo, de pegar uma planta do AutoCAD, levar ali para um software BIM, o Revit ou o ArchiCAD, e também esse plugin levantar automaticamente ali o 3D, que era um serviço que muitas construtoras pegavam, assim, de outros arquitetos que vinham somente com a planta do AutoCAD, mas que precisavam dele em BIM. E deixa eu te fazer uma pergunta. E também você falou que automatiza, e como era um processo manual, ele provavelmente também deve ter menos erro, né? Sim. Imagino que a inteligência artificial bem treinada, ela tende a não errar, né? Sim, uma coisa que a gente tenta ao máximo evitar erros é quando o projeto precisa ir para aprovação da prefeitura. Porque se volta ali pra gente é coisa de semanas, assim, parado até enviar de novo e a prefeitura ali avaliar de novo. Então, o que acontece nisso é que esse plugin também tem a IA, né? Que se eu esqueci algum símbolo, talvez um símbolo ali que identifica o tipo da parede, o tipo da esquadria, a própria IA vai ali e me alerta, olha, tá faltando um símbolo ali. Daí eu já sei exatamente o que tá faltando, o que tá errado, e isso eu não vou precisar de alguém para revisar esse projeto para mim. Ou sei lá, algum dia que eu vou estar mais cansado, deixo isso passar despercebido. Agora a própria IA consegue alertar isso para mim e vai facilitar muito essa questão de aprovação nos órgãos públicos. Então, se eu entendi bem, William, tem a questão legal, né? Que precisa tá especificado e, sei lá, cada município, cada estado Sim. tem a sua legislação, acho que é por município, né? Sim. E tem a maior parte acho que são comuns. Você consegue, digamos, programar, pedir para a IA o que ela faz e ela saber tudo o que precisa, ela vai lá, olha para você o projeto e te mostra se está faltando alguma coisa, te corrige, te ajuda. Exatamente. Até hoje, muitos arquitetos usam planilhas, às vezes online mesmo, às vezes impressas. Checklist, né? É um checklist, Isso, entendi. tem a lista de tudo que precisa para ir. Fiz a planta, tá cotado, tá com as informações das esquadrias. E agora não vai precisar fazer mais isso, porque a planilha vai estar embutida na IA e a própria IA vai me alertar se está faltando alguma coisa. Pô, tá quase bom demais isso para ser verdade, né, William? Falando assim, parece que Pô, é mentira até. sensacional, exato. Eu estava pensando, né, mais ou menos igual falar assim, pô, estamos descobrindo uns remédios que, sei lá, se descobre se você tá doente. Antes de você ficar doente, você não fez remédio, não, sei lá, não fez exame, não fez nada e você mesmo. E veja que interessante, né? Existem duas formas de pensar, né? Foi como você falou, ou você fica preocupado, né? Ou você aprende a usar ela para otimizar e com certeza isso vai ter uma evolução no trabalho, né? Da arquitetura, da construção civil, entende? É muito isso, tipo, eu vejo muita gente, o pessoal, por exemplo, que trabalha mais com a parte artística. Todo artista, né, tem um ciúme com a forma que você desenvolveu, a forma que você desenvolveu o teu método, né? E é como a IA, ela pula toda essa parte, né, que normalmente depende do arquiteto, do artista 3D ali na área, só que não adianta de nada você ficar ali se remoendo, poxa, perdi tantos anos estudando para chegar nessa qualidade e agora a IA faz ela em 2 minutos. E talvez melhor do que eu. Tipo assim, talvez como artista seja difícil de aceitar, porém ainda assim tem um mundo gigantesco da inteligência artificial para gente estudar. Então, tipo assim, basicamente aquele período que você abraçou para aprender a fazer isso porque você gosta,
você tem um oceano novo para desbravar, né? Eu já vi vários especialistas, Thiago, falarem que a internet gerou muitos milionários e bilionários, Exato. mas que a inteligência artificial vai gerar muito Exato. mais proporcionalmente, né? E tá começando, né? E a gente tem a oportunidade, né? Por exemplo, vocês estão usando ela na área de atuação de vocês, né? Facilitar a vida de vocês, que é na arquitetura, voltado para a construção civil, né? E isso é muito bacana. E o que fez vocês, vamos pesquisar, vamos estudar IA para melhorar o processo, para fazer mais... O que levou vocês a irem em busca de usar essa ferramenta, né, para facilitar a vida na arquitetura? O que te fez, William? Desde a faculdade eu já tinha um pouco de preguiça, assim, por conta dos programas da época para projetar, sabe? Na época era o AutoCAD, eu já achava ele bem defasado, assim, e daí eu fui aprendendo outros programas, no caso o Revit, que ele é um software BIM, e ali é uma modelagem inteligente da construção, então nele eu consigo construir exatamente como vai ser na obra, então é tudo bem programado, uma parede é uma parede, uma janela é uma janela, o programa entende isso e ajuda muito na questão da documentação e de quantitativos. E aí, estudando isso, esse mesmo curso que eu fiz, ele começou a desenvolver esse plugin. Então, essa questão da IA com o Revit tipo BIM é algo meio novo, mas que eu acabei continuando a aprender porque eu sempre tive essa vontade de diminuir ao máximo o trabalho repetitivo que eu preciso fazer para eu ter tempo para outras coisas. Isso para um escritório de arquitetura como o nosso, que abriu há pouco tempo, vai ser muito bom, porque esse tempo que a gente está economizando, que antes a gente dedicava só ao projeto, a gente vai poder investir mais em marketing, em network, a gente vai economizar, não precisando contratar tantos funcionários, porque é a IA que vai fazer isso com a gente. Então veio muito disso, porque vai ser algo que vai ser bom economicamente para mim, e que foi algo que eu sempre tive interesse, de facilitar totalmente o meu trabalho. Bacana. E você, Thiago? Olha, eu não vou mentir, para mim foi muito uma questão de curiosidade, né? Eu sigo assim, eu tenho duas inspirações no mercado da arte 3D, né? Que seria o André Alencar e o Hélio Xavier. Então, desde lá do início da faculdade, eu acompanho, sim, fielmente o conteúdo deles, isso tudo. E eles começaram a implementar, e eu falei, poxa, se esses caras que estão nesse nível de 3D entregam, estão deixando de lado essa angústia, né, de estar perdendo espaço para IA, eles estão estudando ela, né, trabalhando dessa forma, por que eu não vou ir atrás também? E quando eu conheci, eu falei, poxa, quem não abraçar isso aqui vai ficar para trás, infelizmente. Bacana. Bom, você que nos acompanha, né, o podcast A Casa é Sua, você sabe que o nosso podcast ele é focado em conteúdo, né? Hoje a gente trouxe um conteúdo bem bacana, que é inteligência artificial, principalmente aplicada na arquitetura e na construção civil. Então, se você que está nos acompanhando às vezes não entende algum nome muito técnico do programa, não se preocupe. Mas eu acho que você já entendeu, né, que está facilitando demais o processo. E para que a gente possa ter o nosso podcast, né, sobre empreendedorismo, a gente tem os nossos patrocinadores. Gentilmente, é o nosso patrocinador mais importante, a gente chama ele de patrocinador cultural, que são os nossos convidados que trazem o conteúdo. Porque se não fossem os convidados, não teria como ter o podcast A Casa é Sua, né, visto que ele é focado em conteúdo, conhecimento. E eu realmente não entendo quase nada, ou para falar nada, né, de inteligência artificial voltado para a área da construção civil. Então eu quero agradecer muito a tua presença, William, e a sua, Thiago, que disponibilizaram o tempo, né, e o conhecimento aqui para a gente ainda vai dar uma aprofundada nisso. Muito, muito obrigado. A gente vai deixar também o contato de vocês, né, dos dois, do Thiago e do William, é Milano Arquitetura, é isso? Milano. A gente vai deixar o Instagram. Hoje, qual que é o nosso episódio de hoje, Lucimar? Sabe fácil? 115. Então, vocês são a 115ª ou quinto convidados que estão aqui com a gente. É bacana, né? Uma honra para nós recebê-los e falar sobre um tema tão atual e que revolucionou muitas áreas, né? E os nossos outros dois patrocinadores, um é a Carol Group. Você que nos acompanha, você já sabe, né? A Carol Group é a Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e Carol Reveste. A gente vai deixar o contato deles. Eles gentilmente cedem os espaços, né? Eu tenho parcerias onde a gente grava. Hoje a gente está gravando aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina,
com o William e com o Thiago. Então, muito obrigado à Carol Group e também ao Espaço One, né, que é onde a Carol Group é associada e que nos cede para que a gente possa trazer esse conhecimento. E também queremos agradecer a Inovacom Contabilidade, que é a empresa, inclusive, de contabilidade da Carol Group, que nos auxilia. Mas como aqui a gente não está muito para fazer merchan, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E assim, e os desafios e os medos? Pô, vou começar a usar a inteligência artificial. É fácil, é difícil, William? Como é que é? Sinceramente, eu achei fácil. Eu já usei assim programas um pouco mais difíceis, então quando eu vi a inteligência artificial para a área que eu atuo, eu não achei ela tão difícil assim. Então por isso que eu até incentivo as outras pessoas a pesquisarem sobre isso, porque às vezes realmente acontece isso. Se sente que não está mais no tempo de estudar algo novo, sente que não é para ela, mas eu acho isso bobeira. Eu acho que você tem que estar sempre estudando e mesmo que fosse difícil, você deveria tentar, porque é algo que vai estar no futuro por muitos e muitos anos. E pelo que você falou, mudou a velocidade com que você consegue entregar o teu trabalho, né? Com certeza. E também a precisão, né? Você falou sobre que você, não sei se fala programou, você ajustou ela, que ela consegue corrigir teus trabalhos antes que você mande, por exemplo, um órgão público, que às vezes demora, né, se não for aprovado e tal, porque tem vários processos, né, para serem analisados e são vistos por pessoas, né. Sim. Bacana. E você, Thiago, como é que você viu? Pô, vou estudar, fácil, difícil, cara? Cara, os softwares que eu trabalho, para quem está habituado com 3D, renderização, modelagem, né, são, assim, eu acho que um bicho de 7 cabeças para quem está iniciando, certo, que é o 3ds Max e o Corona Render. Então, assim, ele já tem uma curva de aprendizado bem chata. Então, quando você pega a IA e você vê a facilidade dela, assim, explode a tua cabeça, sabe? Você fica pensando, né? Poxa, eu fazia um negócio tão difícil e agora algo... Eu não vou mentir, eu ainda opto por fazer essa parte, porque, assim, o nosso trabalho, a gente acaba especificando muito certinho, né? O que tipo de MDF, marca, piso e tal. E a IA, por enquanto, ela ainda dá uma deslizada nessa parte. Porém, assim, ela automatiza muita coisa. Aham. Tem, assim, hoje, N plataformas, inclusive para quem... todo mundo sabe que a maioria paga hoje, né? Aham. Muita coisa é em dólar, as melhores são em dólar. Então, assim, para quem está iniciando mesmo na área, normalmente não tem aquele capital de investimento muito bom para ficar investindo em diversas IAs, para ter um portfólio legal. Mas tem a ConfUI, que é uma plataforma gratuita, né? Ela só é um pouquinho chatinha de instalar, mas você tem todo o acesso que hoje você paga, você consegue trabalhar ali nela, é um software, sabe? E de forma gratuita, então cabe o estudo nessa plataforma, sabe? Ó, isso aqui é bacana, depois nós vamos deixar isso aí para os nossos ouvintes, deixar essa dica aí que a gente gosta de dica. E você falou que com relação à facilidade, eu, por exemplo, sou economista e a gente tinha muito aquele negócio de fazer uma análise de investimento, fazer uma tier, ver o que tem um retorno melhor. Vocês conseguem fazer isso muito fácil hoje também com a inteligência artificial. É só pegar uma de financeiro, que já está treinadinha ali, falar para ela, olha, eu tenho isso, vou fazer aquele outro. Justamente, ela não é só na questão de entregas, né? Mas é na questão de planejamento, desde o posicionamento ali, às vezes você tá iniciando, você tá um pouco nervoso para atender, como que eu me posiciono, pô, você dá um GPT ali e já era, entendeu? Você tem ali tipo assim, um roteiro, então assim, hoje, em vez de ficar precisando ler N livros, você consegue, assim, às vezes um acesso muito mais fácil e um retorno certeiro pro que você quer, né? Exato. Porque às vezes, e o Google fazia isso de uma maneira muito mais genérica, né? A gente fazia uma pergunta, ele lá tenta... Todos os patrocínios que ele coloca ali na frente, né? Que às vezes é muito que você nem busca aquilo, mas ele tá jogando patrocínio ali pra você e não é o que você busca, né? Então, assim, as IAs são muito diretas. E a gente falando sobre imagens, né? Eu sei que não é muito legal a gente contextualizar, porque esse podcast vai passar por muito tempo. Sim. Mas recentemente agora teve uma ondinha ali no Instagram, né? Que a pessoa pede para fazer a caricatura dela. Isso, e quanto mais coisas que você falar, porque eu quero isso, faço aquilo, aí carrega com um monte de coisa e dá um jeito de referenciar com tudo, né? Sim. Muito rápido, né? A gente comentou sobre a IA nos programas que a gente usa, né? Mas também tem IA fora desses programas, Sim. que pode auxiliar no marketing, dando ideias, falando qual o melhor horário para postar alguma coisa, se tá na média ou se não tá na média.
E questão de documentação também, eu falei do meu programa, mas também pode auxiliar na questão de memorial descritivo, na questão de apresentação para os clientes. Então é muito trabalho assim que é acelerado, né? Que antes a gente perdia horas para produzir alguma coisa e agora também fica muito mais fácil. E aí, uma coisa que é interessante, né, Wayne? Porque aí às vezes as pessoas elas pensam, poxa, mas agora todo mundo vai saber fazer tudo. Mas na verdade não é bem assim, né? Porque sempre tinha lá, se você for pegar muito tempo atrás, tinha lá, talvez não são dessa época, as enciclopédias. Sim. Cada uma tinha, você virou médico? Não, né? Você virou médico? Eu também não. Mas tava lá o conteúdo e o conhecimento, né? Se você estudasse aquilo de uma maneira profunda, né? Porque, não sei se vocês concordam que na arquitetura e na construção civil, porque vocês são profissionais da área, vocês têm o conhecimento, então isso facilita no conhecimento, né? Mas alguém que é leigo, a IA não vai fazer o projeto lá aprovado na prefeitura da cidade X, corrigindo, né? Querendo ou não, tem muitas outras obrigações que o arquiteto e o engenheiro se dispõem a fazer, né? Questão de responsabilidade, questão de entender a estrutura. Isso, por enquanto, a IA não faz. Precisa de um responsável técnico para assinar ali e tomar conta de tudo. Mas, às vezes, a pessoa ali não tem tanto dinheiro para investir em um arquiteto ou um engenheiro, só quer fazer uma pequena reforma na casa dela. Daí pega alguma referência ali pelo chat GPT mesmo, isso aí é bem ok. Claro, algo mais simples, né? Em todas as etapas, na realidade, né? Isso aí seria mais ou menos aquela dica lá pra vizinha, né? Pra amiga que a gente achava que entendia decoração. Vou trocar minha cozinha, como é que eu faço? Faz assim e tal. E aí ficava... Pra aquele familiar. Isso. Aí hoje já tem a IA, né, que consegue até fazer... E se a gente parar para pensar, né, eu acho que a gente entrou num tema legal, né? Isso sempre existiu, né? Sim. Sempre existiu as outras pessoas que dão o palpite da mesma forma para um economista, né? Porque esse investimento é melhor do que esse. Aí, você já fez um estudo histórico, você já pegou desde sempre? Porque às vezes você olhar um ano, né, não é o que é a realidade, concorda comigo? Sim. Tipo, investimento, por exemplo. Acho que até na área do investimento a IA tá dominando muita coisa também, né? Porque ela consegue traçar ali, como se diz, padrões e evolução. Então ela consegue ali prever altas e baixas. Então você falou que você usava um negócio muito difícil, o teu programa na economia a gente usava um negócio, tinha uma disciplina chamada econometria, que existia um processo que a gente fazia com que vários testes sucessivos, chama regressão. Isso é bem difícil de fazer. Então, queria testar qual que é a probabilidade maior de um efeito ocorrer, a regressão. Hoje a IA faz uma regressão para você muito rápido. Então, uma regressão, às vezes você tem 20 coisas que influenciam, A, B, C, D, G. Hoje você fala para elas quais que influenciam, pede para ela pesquisar qual que é mais importante lá no lugar tal, ela vai lá, faz para você, pega o dado, monta e te entrega rapidinho. Igual você falou que levava para fazer uma regressão também, levava alguns dias, entendeu? Pra você ficar traçando lá Fibonacci e 1 milhão de retrações, agora você pede pra IA ajustar isso aí pra você, ela te dá, né? Exatamente. Dá padrões pra você, pelo menos, se prevenir, né? Exatamente, do que aconteceu e de qual que é a probabilidade do que vai ocorrer. Sim. É claro que a gente não tem como adivinhar o futuro, né? Sim, mas tem uma probabilidade, né? É mais provável que isso ocorra. E uma outra coisa que eu acho que também é bem interessante que a gente está falando... Como é que vocês fazem para olhar para a inteligência artificial? Poxa, isso não é alguém que está vindo aqui competir comigo, isso não é alguém que quer tomar meu lugar, isso não é algo difícil. Como é que eu... você preciso te usar, cara, preciso fazer com que você facilite a minha vida. Vocês que já usam na prática, às vezes pode ter estudantes de arquitetura nos acompanhando e até pessoas de outras áreas, né? Isso não funciona. A inteligência artificial, ela tá para qualquer área, né? Como é que vocês incorporaram isso para você? Você falou que você queria algo mais fácil, né? Mais moderno, mas e você disse que você achou fácil. E quando você comenta com as pessoas que você usa e que é fácil, qual que é a reação delas? Elas acreditam que é fácil de verdade?
Elas não acreditam, e eu acho que isso varia Isso muito é de cada interessante, área, né? né? Claro. Eu acho que na arquitetura tem o medo, assim, das pessoas perderem o emprego, mas em outras áreas é muito maior, como no design, no marketing, né? Porque, querendo ou não, eles acabaram sendo realmente substituídos, assim, por alguns trabalhos que antes eles prestavam, e agora as pessoas não têm mais tanto interesse em pagar por esses serviços. Claro que não é generalizando, né? Claro. Mas que teve essa tendência de diminuir o trabalho desse pessoal. Mas você concorda que tem uma coisa que a IA não vai conseguir fazer? Sim, eu Criar algo novo. exatamente, Exato. ela não consegue ser tão criativa quanto Exato. nós, né? Então, tudo isso que a gente aprende na faculdade desde o início, como aprimorar a nossa criatividade, toda a questão da história, toda a questão de conceito inicial, isso ela não pode substituir. Sim. E a gente nem deve tentar procurar a IA para ela nos ajudar nisso, porque senão a gente realmente acabaria sendo escravos dela. E não é essa a intenção, é a gente usar a IA e não ficar É. totalmente dependente dela. Eu acho que ela vai virar uma escrava nossa. É o que eu penso. Sim, É. exato. Ao invés de você ter que renderizar lá quantas horas que eram, 12, Cara, preciso que tem- você faça isso. Por exemplo, o computador bom, ele para fazer uma animação, né, que hoje é o material mais caro que você pode entregar no lançamento, é a animação. Claro. E um vídeo assim de 5 a 10 minutos, dependendo do computador, se for bom, uns 12 horas renderizando. E hoje ele se joga você renderiza uma imagem que levaria ali no máximo 1 hora, você joga na IA, ela já consegue fazer um vídeo através de um prompt ali para você. Então, isso em 2 minutos. E com uma excelente qualidade. Sim, exato. Fora o investimento, né? Hoje a Render Farm ali para você, Claro. ela, através online, ela faz essa computação para você. E veja que você precisa estudar para saber fazer isso, né? Sim. Porque tu entende que talvez tu vai entregar um produto de mais qualidade, mais rápido, mas ele vai ter o valor igual. Porque quem não estuda não vai saber fazer isso. Com certeza. Não, se você chegar Se não é, e pedir para ela ali, É. assim, ela não vai. Não vai imagina, eu sou acostumado a trabalhar com construtoras, um dos meus trabalhos. Eu vou chegar lá, não, porque eu quero que você faça um prédio assim, a animação. De repente ela vai fazer, mas vai ficar algo aleatório, né? Para ela ficar numa qualidade boa, assim como na minha área, como na do William, assim que se complementa, né? Ela tem que ter o material base. Então, desde a dele que tem que ter a planta para ela trabalhar em cima, o meu tem que ter a modelagem para Isso, trabalhar em cima. e tem que entender, e vocês percebem que é mais ou menos parecido com o meu da economia, né? Eu falei sobre econometria, e então você precisa saber quais são as coisas que interferem. Se você não souber o que interfere, você vai pedir para ela analisar, mas ela não vai saber exatamente o que analisar, né? E no meu caso, por exemplo, que eu citei que é na parte mais da documentação, na parte mais técnica e do projeto executivo, tem que saber programar muito bem, porque aí já entra uma questão de arquitetura, programação e IA. Então não é qualquer um que vai estar disposto a querer estudar tudo isso, né? Sim. E além do ganho financeiro, que já ficou claro, né, na questão de você poder economizar um computador, você receber a mesma quantidade que você recebia antes, você também ganha muita qualidade de vida para passar o tempo com a sua família. Porque muitas horas foram poupadas, você vai ter mais tempo para se dedicar a lazer e outras coisas. Ou vai poder entregar mais trabalho, se caso queira, né? Vai enriquecer mais fácil. Isso, e isso são coisas interessantes, né? Que tudo que vem e é novo, né? Por exemplo, vocês falaram que era fácil e as pessoas não acreditam muito que é fácil e realmente precisa estudar, né? E que dicas que vocês dão para aquela pessoa que não está acostumada a usar inteligência artificial? Vamos falar das áreas específicas de vocês. Que dica que vocês dão? Pô, olha, não quero isso porque eu acho que essa inteligência artificial ela vai... que, sei lá, ela quer pegar meu lugar, ou ela quer fazer o que eu faço. Que dicas que você daria, William? Olha, tem pessoas que são um pouco mais difíceis, né, de explicar, mas eu tentaria ter calma, assim, paciência, e explicar todos os benefícios que teria com a IA. Como eu falei, tem o benefício financeiro, tem o benefício da qualidade de vida, onde você vai ganhar mais tempo para poder usar em outras coisas. Então, eu acho que é algo que tende a acontecer. Quem não usar, infelizmente, vai ficar para trás e ninguém quer isso, né? Então, é questão de tentar entender um pouco mais a lógica e acabar trabalhando com a IA. Muitas pessoas realmente têm medo, mas é uma coisa que tem que ser enfrentada.
desde a humanidade que está aí, a gente teve que se adaptar ao ambiente. E agora a gente está numa era tecnológica absurda, assim. Isso em pouco tempo, a gente via aqueles vídeos engraçados do Will Smith comendo macarrão, e hoje em dia a gente vê a evolução desse mesmo vídeo, a gente fica até assustado em como a IA vai estar evoluída daqui 2, 5, 10 anos. Claro, bacana. E você, Thiago? Olha, A mesma pergunta. eu acho que hoje o arquiteto que está sendo lançado para o mercado de trabalho tem um trunfo na mão, né? Porque a gente sai ali da faculdade, assim, a gente entende da arquitetura, porém a gente não entende nada de mercado de trabalho, como captar cliente, como pegar as informações, né? Traçar um briefing. Então hoje com a IA você consegue desde essa parte que vai, né? Desde a captação do cliente, posicionamento de mercado, até essa parte, vamos supor, não tive tempo de estudar na faculdade, eu foquei na parte da executivos, planta baixa. Porém, você não vai ficar devendo para um cliente, porque hoje, por exemplo, as imagens, porque hoje com a IA, com pouco estudo, você já consegue entregar um resultado legal. Então, assim, hoje o arquiteto que está sendo lançado no mercado está muito bem aparado graças à IA, sabe? Bacana. E E fora os estudantes de arquitetura, né? Porque na nossa época mesmo era difícil, porque eram projetos muito grandes, não eram residências. A gente tinha que fazer projeto de hospital, Sim. museu, edifícios enormes, e a gente tinha um notebook muito ruim. Sim. Então hoje, para o estudante ir ali, gerar uma imagem na hora, com pouca informação, é muito fácil e facilita isso na apresentação. Bacana, muito bom. Bom, a gente está chegando na parte final. Quero agradecer novamente aí a presença e o conteúdo de vocês. Eu acho que a gente falou bastante na área da construção civil e da arquitetura, mas com certeza isso serve para qualquer outra área, né? Com certeza. E acho que vocês falaram uma coisa que é bem importante. Tudo vai de como você olha para ela, né? Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Sim. Ele tá meio cheio, então, pô, ela vai me ajudar, ela vai facilitar a minha vida, né? Ela vai fazer com que eu consiga fazer mais, melhor, entregar mais, né? Exato. Muito bom. Deixar aberto aí se vocês quiserem fazer alguma consideração final, falar mais alguma coisa aí para nossa audiência. Bom, eu queria convidar vocês para conhecer nosso Instagram, milano.arquitetura. A gente vai estar postando diversos projetos, então a gente está numa fase de reestruturação no Instagram. E peço que vocês acompanhem a gente por lá. Qualquer dúvida pode entrar em contato no link lá na bio. E é isso. Eu queria agradecer também pela oportunidade novamente de estar aqui e, como o Thiago falou, acompanhe nosso Instagram, porque a gente sempre vai postar novidades lá, tanto dos nossos projetos, tanto dos programas que a gente usa, que vai poder facilitar muito a vida de vocês também. Então, se a construtora, assim, tem alguns problemas, que talvez queira agilizar todo o processo ali dela, só manda uma mensagem pra gente que a gente pode conversar e recomendar também qual o melhor método ali para ser usado. Exato. Muito obrigado. Obrigado a gente.